é a nota de 2 pontos, é isso? É, vale 2 pontos. Sim, mas não está incluso naquela nota 6, porque aquela não tem prova ainda. Não, a N1, não. A N1 vai acontecer, segundo eu soube, vai acontecer também o ESA, Essa, vai acontecer também. Só que eu não sei dizer para vocês quando nem como, tá? Porque eles estavam decidindo isso hoje. Então eu não sei dizer nem quando nem como. Mas parece que vai acontecer tanto a N1 quanto essa. Essa é a nota dos 2 pontos do trabalho. Só isso. Certo? pois é, professora, é porque, então, esses exercícios que a gente está fazendo, no caso da plataforma, é mais para presença, É não pra... vale nenhum tipo de nota. Não, não vale nota. É presença. Porque, assim, estão me perguntando, me questionando, porque lá na plataforma aparece nota, essas coisas tudo. E tem exercício que a gente erra, tem exercício que a gente acerta, então estavam assim me perguntando. Então, esses 2 pontos do livro é os 2 pontos de trabalho, os 2 pontos do ESA, que ainda estão suspensos, vai ser feito, nem sabe dia nem quando, e o tal 6 pontos de prova não tem nem data para acontecer. Ainda não. Pode ser que eles tenham resolvido hoje, mas agora, nesse momento, eu não sei te dizer. Mas vai acontecer. A N1 vai acontecer também. Certo? Então é até bom que vocês, né, saibam disso aí mesmo. Deixa eu passar aqui então. Alguma outra pergunta, gente? Eu tenho dúvidas. Pode fazer. Elementos básicos da comunicação, né? Canal, mensagem, receptor, tal. Uma placa de trânsito. O canal é a placa. Isso. O código é a escritura, a pintura, o que está escrito na placa. Certo? No caso, isso. No caso, o código lá é o símbolo, né? Não tem um Isso, símbolo símbolo na da placa? Isso. Então, o Mas símbolo. quem é o emissor? Porque a gente é o receptor, a gente está lendo a placa. Isso. Mas se perguntar para a gente quem que é o emissor da placa, aí a gente vai falar assim, o Detran, ou como que a gente vai responder isso? Quem está emitindo aquilo? Como que a gente vai responder? É o departamento de trânsito mesmo. Aí a gente vai responder ao departamento de trânsito, é isso? Isso. Isso E mesmo. no caso de uma placa de um hospital, igual tem silêncio e tal, as mesmas coisas. A mensagem vai ser aquilo lá que está desenhado, o código vai ser o símbolo, Uhum. né? O canal vai ser a placa e o emissor vai ser o hospital. A gente vai escrever o hospital? Isso. O hospital. Certo? Certo. Outras perguntas? Então, ó, eu vou voltar aqui onde a gente está falando de texto, tá? Texto. Conseguem ver, né? Deixa eu passar para cá, porque senão eu não consigo ler. Bem, o texto, gente, vai ser uma parte muito importante. Ele não vai terminar por aqui. Nós vamos fazer essa revisão. Já está na prova, como eu disse para vocês. E nós vamos falar mais de texto depois, tá? Nós vamos, na unidade 4, continua o texto. Depois vocês vão aprender a fazer esse texto. Então, é importante que seja bem fixado o que a gente está dizendo aqui, para que vocês não tenham dúvida na hora de fazer a prova e não tenham dúvida na hora de interpretar esse texto, certo? Então, olha, o texto é uma unidade linguística concreta, percebida pela audição ou pela visão, que tem unidade de sentido e intencionalidade comunicativa. O texto, então, é uma unidade linguística em que a gente transmite o nosso pensamento. Então, o texto é a transmissão do pensamento, que pode ser feito tanto via oral, quando eu falo, quanto via escrita, quando eu escrevo. E aí, esse texto, ele pode ser tanto um texto verbal, quanto um texto não verbal. Não se esqueçam disso, que os textos podem ser verbal e não verbal.
porque nós já falamos a respeito disso, porque vai ser importante para vocês saberem disso, porque, na verdade, a Luciene mesmo tomou aí alguns exemplos. A placa de trânsito, o sinal lá da enfermeira que coloca o dedinho assim, não tem palavra nenhuma, só a enfermeira com o dedinho assim, né, lá no hospital. Então, esses são textos, e são textos não verbais. Eu não tenho palavras no texto, certo? Quando eu não tenho palavras, o texto é não verbal. Esse texto que vocês estão vendo aí na tela, todo mundo está vendo o slide, né? O texto que vocês veem aí na tela, esse texto é um texto verbal, porque ele tem palavras, ele é constituído de palavras. Então, todo texto, qualquer que seja ele, tanto verbal quanto não verbal, ele tem uma intencionalidade comunicativa, ele tem uma razão, ele tem um motivo, ele tem um porquê. Então, é preciso que a gente compreenda isso. Hoje nós vamos falar, aquele dia não deu tempo da gente chegar em todos os exemplos, mas vocês vão perceber pelos exemplos que eu preciso saber mais do que o texto fala para eu poder compreender esse texto. Então, se eu estou falando para você, por exemplo, eu digo para você, gente, li uma reportagem falando a respeito do ministro da Saúde que foi demitido. Aí você não sabe quem é o ministro da Saúde, você não sabe por que eu estou indignada com a demissão dele, ou por que eu estou achando felicíssima a demissão dele. Se você não tem esse conhecimento prévio de quem é ele, o que ele fez ou deixou de fazer, você não vai entender por que eu estou aliviada de ele ter sido mandado embora, é uma intenção comunicativa, o alívio, ou por que eu estou indignada de ele ter sido mandado embora. Então, você não vai compreender isso, por quê? Porque você não tem elementos anteriores, você não tem conhecimento de mundo suficiente para poder entender o que eu estou falando. Você entendeu a coisa? Entendeu? Você entendeu direitinho o que eu disse. O ministro da Saúde foi demitido. Pronto, você entendeu, você sabe ler, você compreendeu. Se tiver escrito, você entendeu também. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é você entender qual a minha intenção por trás disso. Muitas vezes o que acontece é justamente isso. Nós não entendemos, se a gente não tem uma quantidade de informações necessárias, a gente não entende, certo? Não sei se vocês viram, tem um monte de meme sendo veiculado de um povo que dança carregando caixão. Vocês viram isso? Viram, gente, ou não? Eu vi. Sim, eu vi. Pois é, aí você não entende por que aquele povo apareceu agora. Quem é aquele povo? Porque dançar segurando caixão, porque aqui na nossa realidade a gente não costuma festejar a morte, certo? A gente não tem esse costume. De repente tem um ou outro que vai lá e passa um batom no morto, que faz uma sombra, mas isso aí é um ou outro, faz uma escova no cabelo do morto, né? A Hebe Camargo mesmo foi embora toda trabalhada na pintura. Pintaram ela toda, fizeram aquelas escovas, né, mirabolantes que ela gostava, mandou a mulher embora, enterrar a mulher desse jeito. Mas isso não é uma tradição nossa. Não é. Tem até pessoas que falam que se eu for, por exemplo, enterrada com um brinco, se eu for enterrada aí com esse batom, que Deus nem vai me receber nesse céu. Isso aí é a crendice do povo aqui no Brasil. Enfim, vamos voltar para o povo lá. Aquele povo é um povo da África que tem esse costume de festejar. Eles acham que é uma alegria a pessoa ter feito essa passagem, porque provavelmente eles acreditam que ela foi para um lugar melhor. Então, aquelas pessoas pertencem a uma determinada funerária lá da África que faz esse ritual. Então, eles contratam 4 pessoas para carregar lá o caixão e para fazer aquela dancinha. Aí eles pegaram aquilo e porque o presidente resolveu que ele quer que todo mundo trabalhe, volte para a rua agora e que pegue essa doença logo para poder se livrar dessa peste logo, que o intuito dele é esse, eles
colocaram o rosto do presidente no rosto de um desses que carrega o caixão. Para que isso? Eu tinha que saber, então, quem eram essas pessoas. Se eu não soubesse desse ritual de felicidade por conta da passagem, eu não ia entender que essas pessoas que construíram esse meme estavam ridicularizando o presidente da República porque ele quer que as pessoas voltem da quarentena. Entenderam isso? Qual é o caminho que eu tenho que fazer para entender? Porque se eu não fizer esse caminho, gente, eu entendo, mas eu entendo a metade, eu não entendo tudo. Eu não consigo entender tudo. Certo? Entenderam, gente? Sim. Pessoas interajam, porque senão... Ô, professora, Sim. eu passei por isso. As meninas todas estavam falando do Babu, fazendo torcida organizada, que iam votar em tal, ia votar em quem. Eu sabia que eles iam votar em alguém que participa desse BBB. Mas como eu nunca vejo, nunca vi, eu fiquei assim, você está torcendo? Sim, eu entendi que elas estavam torcendo para fulana ou ciclano, mas eu não sabia o contexto, quem era ninguém, não faço nem ideia quem é esse Babu, todo mundo fala dele e eu tô viajando até hoje. Justamente, eu também não sei quem é ele, mas assim, o contexto é esse. A gente não vai saber se eles estão torcendo contra ou a favor, se querem que ele fique ou não fique, porque a gente não tem o conhecimento do programa de televisão. Você não assistiu, então você não sabe qual foi o procedimento dele lá dentro e você não sabe por que o povo está torcendo por ele ou não. De repente está torcendo por ele porque acha que ele é bom demais e merece ganhar o prêmio. De repente está torcendo por ele porque ele é encrenqueiro demais e quer ver mais encrenca na televisão até o fim. Pode ser uma outra coisa. Aí a gente, ou pode ter outros motivos. Para eu saber disso, eu teria que conhecer quem é essa figura e qual é o papel dele lá dentro, né? Se a gente não conhece, a gente sabe pela metade. Não é que nós não vamos saber, mas não é bom saber pela metade, certo? Vocês entendem isso, né? Eu saber uma coisa por completo é muito melhor do que eu saber meia coisa. Não, eu sei que isso acontece assim, mas eu não sei porquê, não sei quando, não sei para quê. Não, se eu posso entender tudo, então eu tenho que entender tudo. Então, continuemos aqui. A textualidade. O texto é uma unidade de sentido. Então, o texto é sempre uma unidade de sentido. Por isso que eu não posso ter um texto formado de pedaços, de partes. Se eu pedir para vocês, cada um, escrever um parágrafo e depois juntar esse parágrafo e colocar numa folha só e dizer, gente, nós temos um texto, isso pode não funcionar. Porque cada um de vocês vão pensar de um jeito. E aí pode ser que aquelas partes que vocês escreveram pode até fazer algum sentido, mas não é coerente. Elas não vão se encaixar do jeito que deveria. E se não se encaixam do jeito que deveria, não forma texto, porque tem que ser unidade. Pode ter sentido sem unidade? Pode, mas se não tiver unidade de sentido, não é texto, é pedaço. Então, quando a gente constrói um texto, a gente precisa pensar, e aí nós vamos falar disso também mais tarde, o que é essa coesão, precisamos pensar o que é a coerência, quais são os elementos, as conjunções que vão ligar o texto. Vocês se lembram lá quando vocês estavam no ensino médio? Vai terminar o tempo daqui um pouco, gente. Vocês se lembram quando estava no ensino médio, que vocês, a professora falava, olha, para juntar uma parte na outra, vamos usar umas palavrinhas, como, por exemplo, a fim de que, mesmo que, portanto, embora, todavia, vamos usar essas palavrinhas para juntar uma parte do texto na outra? Essa forma de juntar a parte com essas palavras, que são as conjunções, é que vai formar a unidade do texto. A unidade coesiva do texto. Ainda tem a unidade de coerência do texto. Ou seja, eu não posso, então, pedir para vocês fazerem um texto, né, um parágrafo, para eu poder formar uma dissertação.
Aí suponhamos que a Jéssica escreva lá alguma coisa falando sobre o tempo, que está muito frio, o tempo mudou, nós estamos com frio, que não sei o quê. Aí no próximo parágrafo é do Cícero. Aí o Cícero fala assim, depois desse calor escaldante que nós estamos vivendo, a gente precisa comprar com urgência um ar-condicionado. Mas antes a Jéssica não tinha falado que estava frio? Então, ele não pode afirmar que tem calor agora. Isso é falta de coerência. Significa dizer que a ideia da pessoa oscilou. A ideia dessa pessoa não é muito linear. Ela não vai numa direção só. Porque antes estava frio, agora estou comprando ar-condicionado porque está calor demais. Então, uma coisa não combina com a outra, certo? Então, por isso tem que ser unidade de sentido. Então, pode ser que eu forme esse texto porque eu tenho uma quantidade de parágrafos, mas isso não significa que ele seja um texto, porque ele pode não ter sentido. O texto pressupõe uma organização interna específica, como a sequência das partes e a relação existente entre as ideias e entre as palavras. Então, existe uma relação existente entre as ideias, que é a coerência, e entre as palavras, que é a coesão textual, que nós vamos ver mais tarde, não hoje. Vamos continuar, então. Então, o que auxilia na construção? Isso aqui a gente já está só repetindo, só relembrando, tá? Lembrem que isso aqui nós estamos fazendo uma revisão. Então, quando a gente pensa nesse contexto discursivo, nas situações comunicativas que nós vivemos no dia a dia, na conversa que a gente tem com um amigo, ou na discussão que você tem com o seu namorado, marido, mulher, amante, sei lá quem que você vai discutir. Então, nas discussões, no momento em que você pede para alguém fazer alguma coisa para você, em todos esses momentos, nós temos uma situação comunicativa. Você abriu a boca para falar, nós temos uma situação comunicativa. Não, eu só gritei porque eu vi o cachorro na rua e eu me assustei. É uma situação comunicativa. O grito é sempre um alerta. Então, mesmo que seja um grito, que não tenha palavra, que não seja uma coisa... A gente não pode dizer, por exemplo, que o grito seja totalmente inteligível. Ainda assim, avisem que é para eu entrar na unidade 3, por favor. Ainda assim, gente, nós temos, nesse grito, que não tem nenhuma palavra, nós temos aí um ato de comunicação. Então, se você está na rua, você começa a gritar, alguém pensa, ela está em perigo, ou alguém está agarrando, ou ela está sendo assaltada, alguma coisa está acontecendo. A pessoa não vai gritar à toa. Porque quando você chega lá, a pessoa fala assim, não, eu gritei só para ver se você vinha. A pessoa já vai ficar com raiva disso, porque não era a intenção. Então, mesmo que seja um grito, existe uma situação comunicativa, existe uma intenção de comunicar alguma coisa. Tudo bem até aí? Certo? Então, quando a gente pensa nessa situação comunicativa, nós estamos pensando nos papéis sociais, os interlocutores. Os interlocutores é o emissor e o receptor. Então, qual é o papel social desempenhado por um e pelo outro? Quando a gente pensa nas situações familiares, então nós temos relações familiares que desempenham, né, papéis, a gente tem pessoas que desempenham papéis sociais distintos, ou nas relações dentro do meu emprego, do meu serviço, então eu tenho essas relações sociais. Na faculdade, a gente tem essas relações sociais. Uma coisa, como a gente trata da língua, uma coisa nesses papéis sociais por exemplo, se eu estou na faculdade, se eu tenho que conversar com o meu professor. Essa é uma realidade, eu preciso, então, verificar de que modo que eu estou falando, se eu estou falando bem, se eu consigo me expressar direito e tudo mais. Agora, qualquer grunhido que eu falar com o meu colega, se ele é meu colega, ele vai entender. Se eu fizer um muxoxo, uma cara feia, um bico, ele vai entender o que eu quero. Então, não precisa disso. Agora, o professor, não. O professor, você não pode também fazer esse tipo de interação, porque o papel social é diferente. Fala o que você quer, é isso, né? Então, o papel social dos interlocutores. A intenção do locutor, no caso de dissuadir o interlocutor.
O locutor, gente, isso aqui é bem interessante. Quando eu penso em alguma coisa que eu vá escrever ou que eu vá falar, eu vou pensar logo assim, o que eu vou dizer para o outro para convencê-lo a fazer o que eu quero que ele faça. Então, o que eu vou fazer pelo outro para convencer? Então, eu vou fazer uma coisa que me convenceria, porque, na verdade, é isso. Porque eu não sei o que passa na cabeça de cada um de vocês. Então, o que me convenceria? Me convenceria a fazer tal coisa se o fulano chorar. Se o fulano chorou, vou lá e dou 10 para ele, porque fiquei na dó. Não é assim, eu não tenho dó, viu? Do povo que chora. Então, eu já vou dizer. Então, se for assim, aí eu vou lá e vou chorar. Ai, fulano, por que isso? Porque minha vida tá ruim demais, porque você tem que ter compaixão de mim. Então, emissor, estou apelando, estou fazendo, estou propiciando com que esse meu interlocutor, o meu receptor, faça aquilo que eu quero que ele faça. Então, eu estou chorando, aí eu choro, descabelo, para provar para você que eu estou sofrendo e que você precisa ter dó de mim. Então, o que eu quero que você faça? Se for no caso, o namorado ou a namorada brigaram, aí a namorada chora horrores, fala assim, você não tem uma gota de compaixão de mim. Para quê? Para ele ter dó e voltar. Então, eu estou mudando a opinião do outro. Eu estou mudando a atitude do outro. E isso é persuadir ou dissuadir, certo? Então, é isso que ele faz. Então, a intenção do locutor. O conhecimento de mundo do interlocutor, no caso, não percebe a intenção do locutor. É preciso que eu considere, como eu disse para vocês, nós não temos o mesmo conhecimento de mundo. Ninguém tem conhecimento de mundo similar, certo? Nem parecido. Então, nós não temos o mesmo conhecimento de mundo. Então, se você não tem conhecimento de mundo que eu tenho, então, que dizer para você de uma forma simples, para que você entenda aquilo que eu estou dizendo. Eu tenho que dizer da melhor forma possível para alcançar do melhor jeito possível o conhecimento de mundo do meu interlocutor. Então, eu tenho que tentar pensar numa forma simples e fácil de alcançar esse conhecimento de mundo do meu interlocutor. Se eu ficar só no meu conhecimento de mundo, é aquela história, eu falo só aquilo que eu conheço, do jeito que eu conheço, e eu não me importo se você está entendendo o que eu estou falando. Vamos pensar numa aula. Se eu dou uma aula para vocês, se eu dou uma aula de linguística para vocês, linguística é um assunto que vocês conheçam? Não é. Aí vamos lá para fonologia. É uma coisa que vocês conhecem? Não é. Aí eu começo a falar, então, faltou 1 minuto para desligar aqui. Aí eu começo a falar sobre fonema, sobre os traços fonéticos, sobre como as pessoas realizam esses fonemas. Não vai fazer sentido para vocês. Esse é um assunto que eu conheço, mas que vocês não conhecem. Então, não faz sentido para você. Aí, se eu falo assim, Luciene, eu estou falando de fonema, mas eu estou falando do som que é produzido. Quando o menininho, lá com 6 meses, fala assim, ó, ele não fala mãe logo de cara. Ele não chega a falar mãe, não. Ele fala